Hoje nós estamos começando uma série, Romantismo em Alta. O que me levou a iniciar essa série é vendo a necessidade dos casamentos serem mais românticos, porque os casamentos estão sendo desgastados e às vezes desgastam por coisas que são tão banais e que, se forem bem cuidadas, o casamento pode ter outra história, outro rumo. Mas antes de iniciar nossa primeira live, eu quero divulgar aqui, olha, este livro, Um Casamento Extravagante. Esse livro é bem romântico, é bom para o casal ler um capítulo por dia, ler juntos, analisar e contextualizar também, de acordo com a sua vida. E você pode adquirir esse livro através da Amazon. Você abre o site para você fazer compra na Amazon e digita meu nome, Noemi Torres, Noemi com E no final, Noemi Torres. E você vai ver lá meus livros e você escolhe este para dar um up no seu casamento. Vai ser ótimo. Bom, mas esse assunto eu pretendo fazer algumas lives com este assunto. Você vai me acompanhar aqui, tá bom? Porque eu estava num local, na realidade foi num salão de cabeleireiros, e as mulheres conversando, comentando a respeito de um show que iria acontecer aqui em Goiânia, e a cabeleireira estava muito empolgada e falando que ia ser um show muito romântico, que ela gostaria muito de ir, porque ela gostava muito de músicas românticas, e fez toda aquela propaganda. E eu fiquei observando as outras mulheres participando da conversa e desejosas de uma vida mais romântica e sonhando, na realidade, sonhando até com momentos mais românticos da sua vida. Aí então eu pensei, vou fazer uma série Romantismo em Alta. E eu acho que o romantismo está em alta. Ele está um pouco diferente do romantismo de antigamente, é claro, porque nas grandes cidades, por exemplo, não dá para fazer serenata como era antigamente. Por quê? Você pode ser assaltado na hora da serenata, porque é um perigo você estar ali no meio da rua cantando de madrugada. Imagina também, a maioria das pessoas moram em edifícios altos. Às vezes a namorada mora no 20º andar e você está cantando, ninguém vai ouvir. Vai ser tipo uma coisa de louco ali cantando sem ser ouvido. Não, não dá mais. Então esse romantismo aí ficou no passado, fica na saudade, deixa isso para lá. Mas você pode ir a um show de quem vocês gostam, do cantor que vocês gostam, ouvir as músicas românticas que vocês cantam em casa, que vocês gostam de ouvir. Então, é o contexto contemporâneo. Hoje, o romantismo é visto de várias formas. Temos várias formas de expressão. E muita coisa, a maneira dos relacionamentos amorosos, eles podem ser percebidos em muitas situações. Mas antes de falar da primeira situação, eu quero lembrar você de dar o seu like, de fazer a sua inscrição e de comentar também e de compartilhar. Se você gostar do assunto, compartilhe com alguém que você gostaria que ouvisse. Às vezes, um adolescente que está começando a aprender a ser romântico agora, ou então uma pessoa adulta que está precisando melhorar na sua forma de se expressar. E, por falar em forma de expressar, a primeira coisa que eu quero comentar com você é sobre autoexpressão. É a busca pela autoexpressão, pela autenticidade,
tem um valor muito grande no romantismo moderno. Nós costumamos dizer, eu preciso me encontrar a mim mesmo, e eu quero me encontrar através de alguém. As pessoas falam isso. Na realidade, é uma outra forma de falar, eu preciso ter uma química com essa pessoa. Isso é mais comum falar, não é? O que quer dizer isso? É haver igualdade, haver conexão, haver o que a Bíblia chama de jugo igual ou desigual, como aparece na Bíblia. Lá em 2 Coríntios 6, versículo 14, fala exatamente sobre este jugo desigual. E Paulo diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então é um versículo muito interessante que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios. Esse conceito que ele usa é uma metáfora. Eu estava até comentando essa metáfora com as minhas netas neste final de semana. Super interessante isso, porque eu estava dizendo para elas o seguinte, que eu me dava muito bem com meu marido porque nosso jugo era igual. E eu expliquei para elas o que é um jugo. Eu falei, olha, antigamente, no tempo que o apóstolo Paulo escreveu a Bíblia, e também num tempo mais próximo, como o tempo que eu era criança, não tinha os tratores nas fazendas. E aí costumavam colocar 2 bois com uma canga, que é chamada aqui na nossa região, mas que também é chamado de jugo, é a mesma coisa, que é aquela madeira que coloca no pescoço de um boi e no pescoço de outro boi, e eles vão trabalhar, vão arar a terra, porque não tinha trator, ou então eles vão ser o motor de um carro de boi, né? Porque as coisas, toda aquela colheita, no lugar de ser levado por um caminhão ou por um trator mesmo, ele era levado no carro de boi, que era puxado por 2 bois, e esses bois tinham esse jugo ou essa canga. Os bois precisavam ser iguais na força, iguais no tamanho, porque se fosse um boi fraco e um boi forte, o boi forte ia levar sozinho aquele peso. E se fosse um boi menorzinho, o outro muito grande, a canga não ia se encaixar. Então, o jugo ou a canga precisava ser compatível. E no casamento, ou na amizade, ou até mesmo na sociedade, se você tem um sócio, você tem que ter o jugo que seja compatível com o da outra pessoa. E no casamento, principalmente, nós usamos este versículo, esse texto de Paulo, muito sobre o casamento de um cristão com um não cristão, porque é muito difícil. Imagina, o cristão tem uma linguagem, tem aquilo que ele acredita, e o não cristão tem outra linguagem, acredita em outras coisas, e isso vai trazer problemas grandiosos para o relacionamento do casal. Mas não é só em termos de ser cristão e não cristão, em termos também intelectuais, se um tem um nível intelectual muito alto, o outro muito baixo, como que eles vão conversar? Então, no meu casamento com o Sinomar era muito bom, porque nós conversávamos as mesmas coisas, nós tínhamos os mesmos valores, nós éramos pessoas compatíveis. E isso é muito importante para a vida romântica, para o carinho diário, para
porque o romantismo ele está muito ligado aos seus valores, a quem você é e em como você encara a sua vida. Então, essa primeira parte, a autoexpressão, de forma que você possa se expressar e se refletir no seu companheiro ou na sua companheira. A segunda coisa que eu destaquei foi a tecnologia e conexões digitais. Hoje, é algo de hoje, é algo contemporâneo. E ela desempenha um papel muito importante no romantismo contemporâneo. As mídias sociais, as plataformas de forma geral, as mensagens instantâneas que vocês mandam para o outro, e isso veio transformar a maneira como as pessoas se conectam, como as pessoas desenvolvem os seus relacionamentos. As relações virtuais tornaram-se uma nova forma de romantismo. Antes tudo era escrito. Ainda hoje muita gente gosta de escrever bilhetinhos, de escrever poesias com a caneta e papel. Mas você pode fazer isso também digitando, mandando suas mensagens através de algum veículo digital. E isso é tão interessante quanto. Eu creio que nós vamos nos encaixando em cada nova fase e o romantismo também vai mudando a sua forma e vai se transformando. E o terceiro ponto é a romantização da simplicidade. Você pode ser romântico e ser muito simples, ser romântico nos pequenas atitudes, nos pequenos momentos, no cotidiano. O amor ele se manifesta nos pequenos gestos e não apenas nas grandes declarações, não apenas nessas declarações grandiosas, aquelas poesias cheias de palavras difíceis, não precisa disso. Você pode, suponhamos que você passe numa padaria para comprar alguma coisa e tenha lá o chocolate preferido da sua esposa ou da sua namorada, e você compra aquele chocolate e traz para ela, ela vai gostar tanto. Não é o chocolate em si que vai fazer diferença, é o fato de você ter lembrado dela, ter lembrado que ela gosta daquele chocolate. E eu estou falando chocolate, mas pode ser um doce, pode ser um pão, pode ser alguma coisa que ela gosta. Você vai comprar pão e você fala assim, esse pão aqui, olha, é o preferido do meu marido, eu vou levar para ele porque ele gosta muito. Ou pode ser também, no dia a dia, uma ajuda doméstica ou uma opinião a respeito do outro. Como você está bem com essa camisa valorizou o seu corpo, você está muito bem com ela, como você ficou bem com esse corte de cabelo. Às vezes alguns homens veem até a cor da unha que a mulher coloca quando ela faz a unha, e ele fala, esse esmalte aí ficou bonito, está destacando a sua unha. Então são atitudes românticas. Tudo isso é romântico. Lá em Cantares 7, versículo 1, o versículo diz assim, quão formosos são os seus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Olha só, ó. E se você continuar lendo, ele vai falar até do jeito dela andar, que ele vai destacar assim, o meio dos quadris, ou seja, o balanço dela andar, ele vai fazer esse destaque. Então, são momentos e detalhes românticos na simplicidade, romantizando o seu dia a dia, a sua casa, o seu convívio, os seus momentos mais simples.
Outro ponto é a conexão com a natureza. Sempre existiu. Muitos elementos do romantismo tradicional, como a valorização da natureza, foram ressignificados no contexto da sustentabilidade, que é tão falada hoje, até as crianças sabem o que é isso e falam sobre isso. Então, os casais contemporâneos, eles podem buscar experiências mais simples e ecológicas, como passeios ao ar livre, caminhadas, viagens em lugares onde existe consciência ambiental e onde vocês podem compartilhar momentos muito interessantes. Aqui em Goiânia, estou falando de Goiânia porque é a cidade que eu moro, a cidade que eu vivo, mas tem em todas as cidades tem lugares maravilhosos que vocês podem fazer passeios e viverem ali momentos muito bons na natureza. Aqui, por exemplo, nós temos cidades maravilhosas por perto. Por exemplo, uma tarde ou um dia em Brasília, na beira do lago, fazendo algum passeio de barco. Olha, gasta um pouquinho de dinheiro, mas não é muito. É bem mais barato do que ir até uma praia, porque no centro do Brasil não tem praia. Mas quem mora na praia é muito fácil. Vocês podem ir para a praia, podem também fazer um passeio especial a dois. Aqui também nós temos Pirenópolis, que é uma cidade que oferece trilhas maravilhosas, cachoeiras, e para quem gosta de foto, dá para fazer fotos muito bonitas. E quem gosta de pescaria também pode ir para o Pantanal, ou então para o Araguaia, que é mais perto. E são passeios muito bons, passeios que podem ser inesquecíveis para vocês. Lá eu vou ler outro versículo de Cantares. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Está em Cantares 7:11. Então, ela está falando isso. Vem, ó meu amado, vamos para o campo, vamos fazer um passeio no campo, vamos passar o dia curtindo a natureza, depois a gente volta à noite para a aldeia, onde a gente vai passar a noite na aldeia. E é sugestivo, é um versículo muito sugestivo. Este livro, O Casamento Extravagante, ele baseia muito nos textos de Cantares, por isso ele é bastante romântico. E eu estou sugerindo para você melhorar o romance no seu casamento. E vamos para o sexto ponto que eu separei, que são aqueles temas universais que permanecem por todas as gerações. Ou seja, é muito importante que o amor seja correspondido por vocês. É muito importante a busca por um amor verdadeiro. Isso permanece ainda, todo mundo quer. Todo mundo quer ter um amor verdadeiro. E normalmente os filmes exploram muito esse tema, as músicas, os livros, porque o romantismo contribui para um amor crescente. E como eu falei sobre coisas do dia a dia, é muito importante vocês também se expressarem com o outro de uma forma mais gentil. Aqui, este versículo de Cantares que eu quero citar agora, Cantares 3:6, ela fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa sensação de pertencer a alguém e alguém pertencer a você
É uma sensação muito boa mesmo. E no romantismo atual, esse romantismo, ele pode ser visto evoluindo, continuamente evoluindo. E, e é assim, uma adaptação ao romantismo antigo. É como eu estou dizendo, a gente usa muita coisa que antigamente nem existia, mas o romantismo sempre existiu, cada tempo na sua forma de expressão. E é uma forma de manutenção do casal. O seu casamento não precisa desgastar, não precisa. Vocês podem fazer a manutenção do casamento de vocês, descobrindo a linguagem do seu parceiro e não criando expectativas que estejam aquém de vocês. Não crie uma expectativa de que a sua esposa vai oferecer algo muito diferente para você, se esse não é o jeito dela, não é a característica dela. Procure entender a linguagem de amor da sua esposa, a linguagem de amor do seu marido, para que você não tenha a sua expectativa frustrada. É muito importante você observar a linguagem entre vocês. Não aceite apelidos pejorativos. Alguns homens gostam de chamar a mulher de patroa. Que coisa mais grosseira, Dona Chica. É horrível, são apelidos horríveis. Se seu marido algum dia te chamar de patroa, Dona Chica e outros que você não vai gostar, chama seu marido à parte e fale com ele. Olha, eu não gosto desses apelidos. Eu gostaria que você nunca mais me chamasse dessa forma. E esses nomes não me motivam nem um pouco para eu estar com você, para eu gostar de estar com você. E isso vai fazer com que ele leve a sério, porque ele não vai estar produzindo nada no seu casamento. Pelo contrário, ele vai estar estragando. E da mesma forma, você, que é mulher, eu estou falando assim porque eu sou mulher, eu estou falando com mais intimidade aqui com você que é mulher. Se você também colocar algum apelido pejorativo no seu marido, ele deve também conversar com você e pedir que você pare de chamá-lo dessa forma e você deve atendê-lo. Porque o importante é produzir vida no seu casamento por todo o tempo. O respeito entre o casal acaba sendo um ingrediente extremamente relevante e motivador do amor. E você? Como tem se comportado? Você se considera romântico ou romântica? Essa pergunta eu estou fazendo porque na próxima live, que é sobre gestos românticos, eu quero comentar o que vocês falaram a respeito dessa pergunta minha. Você se considera romântico? Você se considera romântica? Então, pense nisso, porque na próxima live é gestos românticos. E nós vamos falar bastante sobre isso para que você possa enriquecer cada vez mais o seu relacionamento. Então, agora eu quero orar por vocês, mas antes eu quero lembrar você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas, para que os casamentos sejam ajudados. Quando você compartilha, você é instrumento nas mãos de Deus para abençoar novas vidas. Eu quero orar com você, uma oração que vá te fortalecer para se tornar um homem ou uma mulher mais romântico. É possível e o seu casamento não pode ficar desgastado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas pessoas que estão participando aqui comigo. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe seu casamento,
que torne essas pessoas mais sensíveis, porque são pessoas que te conhecem e que sabem falar uma linguagem melhor, mais amorosa, mais carinhosa. Que todos os casais possam se transformar em pessoas que cuidam do seu relacionamento por toda a vida, para que o seu casamento seja vivo, para que o seu casamento seja forte e para que o seu casamento possa deixar marcas e lembranças muito gratificantes no coração de todos, tanto deles quanto dos filhos e das pessoas que estiverem ao redor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você e até a próxima live, que faz parte deste tema Romantismo em Alta, mas nós estaremos falando sobre os gestos românticos. Um abraço.